glória a Deus, até porque não sou pastor Marcos, pelo conhecimento, não sou o Robson, não sou o Roberto, Beto, que são usados, por Deus. E é tão gostoso. Robson, senti falta de estar terça-feira, tive a terça antepassada, retrasada, e não pude estar passada, mas Deus continue abençoando, viu? Aquele ensinamento muito importante, amém? Apesar que tu pegou Atos um pouco no lado crítico, pela história dos apóstolos, mas é desse jeito mesmo que nós temos que sermos, amém? Louvado seja Deus. Nós não podemos baratear de forma nenhuma o Evangelho. Por quê? Irmãos, porque senão nós mesmos, com quem está lá fora, perecendo, sofrendo, iremos pagar o preço, amém? Então tem uma necessidade hoje do que? De a igreja pregar esse Evangelho, amém? Sem desmerecê-lo, o Evangelho puro, o Evangelho ressurreto, o Evangelho transparente, amém? Que é o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Que é a mesma palavra que Ele, após vir ter nos ensinado e comissionado os seus discípulos, hoje a igreja, amém? Continua justamente para isso. Para evangelizar vidas, fazer discípulos, amém? Louvado seja Deus. Então nós precisamos de algo diferente em nossas vidas, para que o povo venha e perceba Cristo em nós. O Antigo Testamento está bem facinho. Primeiro livro, amém? Da Bíblia, Gênesis, capítulo número 18, versículo 14. Glória a Deus. O texto diz, amém? Que foi a aparição de 3 homens, 3 anjos, que eles apareceram a Abraão, amém? Só que eu quero ler somente o versículo número 14 com vocês. Vamos ler aqui, vem aqui na tela, Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Parte A do versículo, amém? Nós vemos um ponto de interrogação. Se faz então o que? Uma pergunta a nós. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se nesta noite eu fosse, amém, trazer um tema de algo que eu quero compartilhar com vocês, lendo este versículo, nada menos, nada mais seria o Deus dos impossíveis. Amém? Louvado seja Deus. O Deus dos impossíveis. Quem é que não conhece a história de Abraão, a história de Sara? A Bíblia, dentro desse texto, de forma nenhuma ela nos traz a idade de Sara e a idade de Abraão. Mas alguns versículos anteriores, vocês podem ver que fala que tanto Sara como Abraão, eles eram o quê? Muito avançado na idade. Já eram bem avançado de idade. Só que um dia, Abraão ele tem uma surpresa, porque a passagem desses 3 anjos que Deus mesmo envia para visitar Abraão era início de algo que mais à frente nós vamos ver, quando no último versículo diz que Abraão ele é o que encaminha
Abraão, ele acompanha aqueles 3 homens ao quê? Ao destino dele, ao propósito deles, apontando Sodoma e Gomorra. Mas não é esse o caso que eu queria hoje, amém, compartilhar com vocês. Aleluia. A qual nós já falamos, o Deus dos impossíveis, amém? O que me traz, sabe, o que me chama a memória, é dentro da parte A do versículo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aleluias. Porque esses 3 anjos, quando eles vieram que trazer-lhe uma notificação a Abraão, eles vêm trazer novas a Abraão. Aleluias. Eles vêm trazer uma mensagem de Deus a Abraão. E Abraão já avançado, com Sara de idade. Vocês sabem que hoje mesmo, para uma mulher já um pouco avançada na sua idade, para ela o que? Gestar um filho dentro do teu ventre é um pouco o que? Arriscado, não é assim? É assim ou não é? Não é assim? A gestação, então, segundo, né, o médico responsável desta área, ela diz que é o que? Uma gestação de risco, né? E Sara estava na onde? Atrás da porta. É um pouco um costume, né, de mulher ou talvez de alguém, como minha esposa fala, até eu que sou um pouco curioso, né? Porque chega 3 pessoas que Sara jamais tinha o que? Visto, quanto ao menos conhecido. E elas estão lá conversando com seu esposo Abraão. E Sara está na onde? Ao invés do que? De estar talvez aos teus afazeres, cuidando, né, de sua vida, Sara está atrás da porta, escutando a conversa de Abraão. E quando Sara ouve de um daqueles 3 que ela teria um filho, do seu ventre geraria uma criança, Sara riu lá, sabe? Sara chegou a dizer consigo mesmo: como é possível uma coisa dessa? Eu já sendo uma mulher dessa idade? Aquele que fala com meu esposo está maluco. Sara, dentro do seu coração, em toda a sua humanidade, gente, como nós, sabe? Sara, ela duvidou daquilo que ela ouviu, né? Atrás da porta. Que, no entanto, dentro desse versículo que nós lemos, né, o número 14, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Só que é aí que me chama, sabe, minha atenção, na onde que hoje, durante desta tarde, Deus, Ele falou comigo. Deus, Ele falou comigo, porque, né, nós passamos muitas das vezes até tempos e anos, né, como cristãos, como os filhos do Senhor, como evangélicos, seja qual lá for, sabe, a expressão da palavra que você diz ao teu respeito, da forma que você é e que você serve ao Senhor. Mas muitas das vezes, sabe, tem coisas que Deus, Ele tem o que? A pressa e a necessidade de fazer. E nós saímos da cena do milagre. Nós duvidamos da capacidade divina de Deus. E nisso que tempo vai passando, e nós continuamos o que? Vivendo as nossas experiências só com Deus no possível, Elias.
E o Deus do possível, qual seria o Deus do possível? O Deus do possível seria simplesmente aquilo que nossas mãos têm capacidade de tocar, de apalpar e de fazer. E Deus simplesmente não nos chamou só para isso. Não, quando a Bíblia fala que nós somos diferentes, sabe que nós somos eleitos em Cristo, já antes da fundação do mundo. É porque Deus quer fazer algo diferente. Através de quem? De quem vive na orgia, de quem vive na idolatria, de quem vive no pecado. Não, é com a igreja dele. E a igreja do Senhor, irmãos, não é simplesmente quatro paredes. A igreja do Senhor é você. A igreja de Jesus somos nós. Amém? Amém. Aleluias. Então, nós precisamos de sair, sabe, deste nível, como eu posso dizer, do nível da terra, do nível da rua. E precisamos elevar-nos. Mas isto é o que? Nós temos a ciência do que existe um Deus poderoso, que quer o que? Usar a sua própria igreja para viver o que? Experiências sobrenaturais. Aleluia. E Deus, ele precisa, irmãos, do que? Sabe? De fazer isso, mas é através da igreja. Isso não vai acontecer do nada, não vai acontecer do invisível, não vai acontecer de ninguém. Isto só vai acontecer através da sua igreja, é através dos seus filhos, aleluia, é através de nós, se nós cremos. Glória a Deus. Aleluias. Estava lá a Sara já avançada de idade. Vocês vê, nós poderíamos simplesmente, dizer, é esposa do nosso pai da fé, mas era humana. E nós, quantas das vezes, sabe, isso é para você pensar entre você e Deus, Deus e você. O quanto muitas das vezes nós deixamos a desejar entre nós e Deus. O que o Senhor quer realizar. Por quê? Porque simplesmente nós sempre estamos em nossas limitações, sabe, só procurando enxergar, viver algo que nós podemos fazer, é aquela coisa, nós somos tão fracos muitas das vezes, sabe, precisamos tanto de uma vida com Deus. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer que muitas das vezes nos fragamos dessa forma. Deus, se o Senhor não fizer isso, eu vou fazer do meu jeito. Sabe, tomando a causa, crendo num Deus só de possível e desacreditando num Deus de impossível, num Deus que quer realizar o sobrenatural. Só que para isso nós precisamos, sabe, sair desse nível. Hoje Deus falou algo numa simplicidade tão grande comigo. Eu não sei se teria aqui algo para me simplificar. Aqui ia mostrar aqui para vocês. Muitas das vezes nós deixamos, irmãos, sabe, de acreditarmos no que Deus quer fazer, porque nós começamos e não deixamos Deus agir até o final. Vocês estão vendo aqui, né? Esse fio aqui, eu poderia até representar ele como uma corda, tá aqui, ó, a parte até mais fina. Tá vendo aqui a parte mais preta, mais grossa? Esqueçam do fim, faz de conta que vocês não estão vendo ali. Mas isso daqui, ó, digamos que é uma corda, que ela vai embora, ela não tem fim.
sabe, é nossa vida, não é? É nossa vida. Não é nossa vida, sabe por que não é nossa vida? Porque nós só vivemos nesse nível. Nós não entendemos para que o Senhor nos salvou. O propósito do Senhor. Porque a vida é curta. Tá vendo? Digamos que inicia aqui, ó. Até a minha mão aqui, ó. No final da minha mão, aqui, ó. Daqui aqui é a nossa vida aqui. Né? Começa pelos estudos, vai indo, os sonhos, casamento. Aí vocês podem aqui até imaginar aí comigo. Tem um desenho depois do avião, as viagens, né? As conquistas, formatura, tudo aqui na terra. Só que termina aqui, ó, um caixão, uma urna, né? Acaba aqui. Aí a gente pensa, mas não acaba aqui. É daqui para lá que continua, irmãos. Sabe daqui para lá como que se chama-se? Eternidade. Aleluia. Chama-se eternidade. Mas nós só pensamos nesta vida aqui, porque estamos presos às limitações da terra. É na onde que nós vemos que a morte, ela é simplesmente uma passagem para início de uma vida, ou vida eterna ou perdição eterna. O Evangelho é justamente isso. Ou se não for, irmãos, é em vão. É em vão. Nós não estamos aqui passando privações, andando na contramão da vida tua, não, irmãos. Como muitos dizem, que um dia que você fechar os olhos e teu corpo for parado dentro de uma urna e você for levado lá para a cidade dos pés juntos, tudo se acabou de forma nenhuma, de jeito nenhum. Vai-se o corpo, a carne, que do pó veio e do pó voltará, retornará, a palavra do Senhor diz. Mas o espírito não. Os de agora nós sabemos que vai descansar, vai dormir no Senhor, né? Porque o que? A Bíblia fala que esse Jesus que veio há mais ou menos 2000 anos atrás à terra, ele virá o que? Pela segunda vez. Ele virá, irmãos, minha Bíblia diz isso. Ele virá pela segunda vez. Paulo escreve aos Tessalonicenses: e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vós que estão vivos, sereis transformados e arrebatados, e estarão para sempre com o Senhor. E nós esquecemos, sabe, de algumas coisas. É a segunda vinda. Vai ter sim a segunda vinda. Em duas fases. A Bíblia fala que ele virá mais uma vez. Vai ser duas fases. Porque a primeira ele virá como, hein? Um ladrão. A segunda não, né? Ele já virá com quem? Não vai vir sozinho a segunda. Ele vai vir com quem? Com a noiva. Ele vai vir com a noiva, sabia? Vai vir com a igreja. Vai vir com poder e grande glória. Todos os olhos verão. Já pensou? Você passar todas as privações. Tem hora que eu viajo, gente. Já pensou, Robson? Ele vindo montado num cavalo branco, você lá com ele. Meu Deus, eu imagino. Nas nuvens, cara. Nas nuvens. Na onde que ele virá o quê? Né? Quando nós já caminhamos um pouco lá para frente, escatologicamente dizendo, ele virá onde que vai acontecer a segunda morte, que ele destruirá o iníquo, a besta. A Bíblia dá alguns nomes a ele, que é o que? O anticristo. Com o sopro da sua boca, a espada, ó, que sai da tua boca. É isso Jesus que eu sirvo. Glória. Aleluia. É isso Jesus que eu sirvo. É isso Jesus que eu quero, sabe? Fazer o povo se incendiar, clamar por ele. Uma vez sim ele veio manso e humilde na entrada de Jerusalém, montado no que? No filho de uma jumenta, no jumentinho. Mas agora não. Agora ele vai vir com poder e grande glória.
É isso, Jesus, irmãos, que nós temos que servir. Amém? Mas para a gente viver esse Deus do impossível, como a Bíblia diz, pois para Deus nada é impossível. Quando tudo parece perdido, Deus entra com providência, não é verdade? Nós vemos outro caso, outra situação. Lá, quando o Espírito de Deus visita uma jovem, uma moça. Sim, ela tinha um noivo, mas ela era pura. Ela guardava o casamento dela em Cristo. Ela simbolizava a igreja. Ela representava a igreja. Que, no entanto, naqueles tempos, Deus em tudo enxergou ela, uma jovem simplesinha, mas pura. Foi lá o Espírito de Deus, vai lá, fala com ela. Deus envia o anjo mensageiro com ela, Gabriel, né? Não temas, Maria, pois o que está gerado de você, o que vai ser gerado em você, não é nada do homem, mas é o Espírito de Deus que te visitará, e tu vai gerar um filho, e o seu nome será o que? Emanuel, que será o Deus conosco. Maria chegou e, poxa, mas eu nunca tive com meu noivo. Aí a palavra do anjo de Deus vem para ela, pois quando tudo, pois para Deus nada é impossível, porque era o próprio Deus que ia produzir um milagre, né? Aí o anjo ainda lembra ela, olha lá, tua prima, já o que? Avançada também na idade. Não está ela com alguns meses já de gravidez, gerando percussor? Hein? Aquele que iniciará o caminho do Salvador, o caminho de Cristo. Vocês estão entendendo? Que interessante. Porque para os homens é impossível, mas não para Deus. Glória a Deus. Por quê? Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí nós nos perdemos. Nós nos perdemos por quê? Porque nós continuamos a ter uma rotina. O tempo vai passando, alguns vão se esfriando. Sabe, nós deixamos do que de existir, irmãos. Deixamos de enxergar, deixamos de viver os milagres do Senhor. E ao invés de vivermos as experiências com Deus do impossível, né? A nossa experiência é tudo aquilo que é capaz, o que as nossas mãos alcançar, as nossas mãos apalpar, as nossas mãos fazer. Estão entendendo? O que eu poderia aqui relembrar vocês, até no Antigo Testamento, tinha-se uma grande batalha, uma grande peleja. Estava lá um dos servos de Deus no templo, Eliseu. E vocês pensam como era grande, numerosos os adversários, os inimigos. E está lá o servo, o moço de Eliseu, desesperado, sabe? Arrancando já as calças pela cabeça. E agora, meu Senhor, que nós vamos morrer. Olha o tamanho do exército que sobe, que vem contra nós. Eliseu abaixa a cabeça. Cara, tu ainda não enxergou o Deus do impossível. Tu tá vendo só o que é possível, só o que era necessário nós fazermos através de nossas mãos. Aí o que Eliseu tem que fazer? Eliseu tem que ir lá. Deus do impossível. O mesmo exército celestial que eu estou vendo aqui agora. Abre os olhos de Geazi agora, para que ele enxergue também o que eu vejo. Deus foi lá e abriu, teve que abrir os olhos do moço de Eliseu, para ele contemplar e ver
quão numeroso era o exército de Deus que estava lá. Aleluia. Sabe, essas coisas que Deus quer fazer, irmãos, que nós nos elevamos, que nós saímos das nossas limitações para viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu estava pensando, tem algo, irmãos, que o diabo está agindo com muita sutileza. Sabe, ele está vindo como muitos tinha uma forma, né, de dizer antigamente, né, só com aquele sapatinho de algodão, na onde o que? A igreja está o que? Desapercebida, e não está o que? Percebendo o que está acontecendo. Satanás está tirando a igreja do foco. Esses dias, a gente estava lá, os meninos assistindo o filme, né, e era uma coisa, sabe, de batalha no mundo estranho, meu. E eu falei, isso é o mundo espiritual. O Tiago tava até lá, né? Aí eu comecei a falar, o filme acabou. O Tiago pegou a Gabi e falou, não falei que Deus estava dando alguma coisa pro seu pai? Eu falei, rapaz, eu tava vendo isso daqui. Eu enxerguei no filme 3 poderes. 3 maiores poderes que atuam no mundo. No universo, melhor no universo. Sabe, no universo, e não é no nosso universo não, é no universo mundial. Sabe qual que eu enxerguei olhando para aquele filme? Os 3 maiores poderes. Alguém aqui tem uma noção de quais são os 3 maiores poderes? Alguém tem? Pode levantar a mão e dizer o que você sente, o que você entende, talvez, né, o que você até mesmo saiba. Os 3 maiores poderes do universo mundial. Sabe o que eu vi? Deus, o diabo e depois o terceiro, oração. Sabe, porque a gente começa, irmãos, ver na Bíblia homens, e não é só na Bíblia não, quando a gente tem o que? Um nível de elevação, de experiência, de estar em uma vida de oração, a gente vê que não é a gente que luta as nossas lutas, é Deus que luta por nós. Eu assisti até aquele filme mesmo, eu lembro, Quarto de Guerra, quando um amigo do rapaz lá, que está todo descabeçado, coitado, todo desorientado, chega pra ele e fala assim, só dá um alerta assim pra ele, cara, se Deus estiver agindo por tua mulher, meu, nem queira, cara, fazer nada, cara, nem queira fazer nada, se ela estiver orando por você, cara, não queira fazer nada não, que é Deus que está sendo por ela. Sabe, só que o inimigo está subtraindo, está roubando isso de dentro de nós. E porque hoje muitos que servem ao Senhor vivem desesperados. Muitas das vezes hoje, se nós não tomar cuidado, nós nos fragamos, irmãos, nessa situação. O mesmo Abacuque, porque no capítulo 3, no verso 2, ele ora a Deus e pede para que Deus o quê? Reavive a sua obra no meio dos anos e as notifique, para que não seja o que? Esquecido. Por quê? Porque todo começo é bom. Todo começo é bom. Mas tudo que chega no meio da caminhada começa a se tornar difícil. Então, essa foi a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque tudo que nós iniciamos é aquela bênção. Nós começamos, só que os tempos vai passando, vai deixando que é o esquecimento, ao esfriamento, né? Se tomar cuidado, desleixamos, né? Começamos a fazer as coisas de qualquer jeito, nas coxas. E é o que não pode acontecer. É a área na onde o diabo está atuando. Para o quê? Para vivermos, para dizermos que somos e servimos a Deus, mas vivemos uma vida de qualquer jeito. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque quando o homem tem essa vida de oração, como Abacuque aqui está dizendo, vocês podem ver que no mesmo capítulo, já pulando do versículo 2 indo para o versículo 17,
Em meio eu enxergo a oração dele, a palavra dele no quê? Numa circunstância ruim, sabe? Estava atravessando dificuldades, talvez até um tempo que muitas das vezes nós sentimos na flor da nossa pele o que também nós passamos. E Abacuque está lá, esse mesmo Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não há gado, as ovelhas foram o que? Exterminadas, arrebatadas do aprisco. Mas eu, todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. O servo de Deus está aqui, fazendo, nos apontando, nos direcionando num Deus de uma causa dos impossíveis, num Deus que o que? Está todo o poder nas tuas mãos. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe. Quando eu falo um Deus dos impossíveis, eu vejo que, irmãos, se nós não prestarmos atenção e tomarmos cuidado com nossa vida espiritual, não tem como nós vivermos isto. Na onde que o quê? A espiritual está por cima, nós estamos por baixo aqui, ó, irmãos. Fisicamente estamos nos vendo, mas o que fala mais alto é o que está daqui para cima. É a vida espiritual. É na onde é uma batalha incessante. Sabe, na onde que demônios e seus adébitos estão o quê? Trabalhando. Vocês podem vir quando vocês vão para frente de um cemitério, num lugar na onde que é feito bastante trabalho de feitiçaria, de macumbaria, na onde que acontece catástrofe, acidentes terríveis, irmãos. Quando você chega e passa perto, você sente calafrio. Sabe por quê? São principados que atuam, que estão tendo domínio, estão tendo posse nesses locais. É um mundo espiritual. É um mundo espiritual. E se nós não tomarmos cuidado com isso, é na onde nós vamos viver uma vida de farsa e uma vida de derrota. Só que tem uma coisa desses três grandes poderes. Eu comparei, eu coloquei Deus e Satanás. Eu fiz aqui até uma ilustração para mim mesmo. Deus, ele tem um poder ilimitado. E Satanás, ele tem também um poder ilimitado. Ele tem tanto poder ilimitado que, se vocês for ver, quem será o anticristo, irmãos? Filho de Satanás. O diabo é um usurpador, ele não tem o que fazer, ele quer imitar Deus. O anticristo será um grande líder religioso, que agirá na área da economia, de tudo, irmãos, de tudo, que terá influência de tudo na terra. E ele será gerado pelo próprio Satanás. Eu quero até já orientar alguém nisso, porque tem gente, irmãos, que, meu Deus, está dizendo que o anticristo já está aí. Meu Deus, eu, por questão de ética, nem citar nome, até líder de igrejas, irmão. O anticristo não está lá, irmãos, aqui na terra. Minha Bíblia fala isso. Não é o caso, mas depois, quem quiser pode me procurar, que eu vou fazer o prazer depois de passar os capítulos e versículos. Sabe, o anticristo não chegará à terra até que Jesus leve a sua igreja, porque o poder do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo ainda está aqui para o que? Impossibilitar e impedir a sua vinda. E estão dizendo que o anticristo já está aí.
Que isso, irmãos? Isso é falta de conhecimento, de ler a Bíblia. Está entendendo? Quando o anticristo vier, que é o próprio filho de Satanás, a igreja já não vai estar mais aqui. Ele terá o seu reinado, sim. A Bíblia fala que 7 anos ele vai reinar sobre a terra. E nesse meio tempo, né, vai surgir durante 1240 dias, que aproximadamente é 3 anos e meio. Se não me falha a memória, surgirá o quê, né? As duas testemunhas, né? Que o anticristo vai vir o quê? E matar elas, não é assim? Que a Bíblia fala? Na própria praça, só que após o 3º dia elas vão diante dos olhos de todo, né? Vão ressuscitar e vai cair 7.000 homens, né? Que vai ser mortos. Quer dizer, não leva o caso, mas é para vocês terem uma noção, irmãos, sabe? A grande tribulação, ela iniciará o período de acontecer após o que? A igreja do Senhor for arrebatada. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados são aqueles o quê? Que fazem parte da primeira ressurreição. Porque é a igreja. Depois vai ter salvação, ó. Cabeça vai ter que rolar. Vai ter que morrer por amor a Cristo. Por isso que bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque depois vai vir a perseguição, né? Na onde que o anticristo vai, irmãos. O anticristo vai influenciar. A Bíblia fala todos os homens da terra, exceto aqueles que confiarem, ainda que guardar a Cristo em seu coração, em suas vidas. Louvado seja Deus. Então é na onde que nós temos que tomar bastante cuidado, porque para a gente viver, sabe, experiências de um Deus do impossível, nós temos que andar nessa dimensão, nós temos que andar nesse nível. Deus quer introduzir, irmãos, inserir a gente, sabe, nesse ambiente, nesse local, para a gente viver o que? O sobrenatural do Senhor. Mas o inimigo não perde tempo. Parece que é tão simples você ter o quê? Uma vida de relacionamento, de oração. Irmãos, é a melhor arma. É a arma mais poderosa. É a arma mais poderosa que existe, sabe? Por isso que muitas das vezes a gente começa, a gente tenta, mas não devemos parar. Ainda que muitas das vezes, sabe, há um desligamento, né? Há uma inconstância, mas nós não podemos desanimar, não podemos deixar de continuar, de insistir. Jesus falou, batei, e abrir-se-vos-á. Então nós temos que continuar, amém? Glória a Deus. Segundo, Deus, Ele tem todo o poder para governar o universo. Olha que interessante, poder ilimitado. Agora, Ele tem todo o poder para governar o universo. Agora Satanás, ó, ele só vai até na onde Deus permite. Vocês não viram a questão de Jó? Ou não é? Deus falou para o diabo, vai lá, faz o que queres, só não toca. Quer dizer, Deus deu permissão. Deus deu permissão. Ele só faz aquilo que Deus permite. O que eu quero agora, sabe, fazer com que você venha se exultar. Irmãos, em toda a nossa vida cristã, não vai deixar de ter prova e adversidade. Aleluia. Não vai deixar de existir problema. Porque se não existir, jamais Deus vai te preparar, jamais Deus vai te capacitar, jamais Deus vai forjar o quê? O teu caráter. Aleluia. Jamais Deus vai forjar o teu coração como um filho dele. Então é necessário, irmãos, é necessário para o quê? Para a gente nos aproximar dele e nos colocar, se jogar, se entregar, sabe, para a gente enxergar o cenário adverso que nós estamos vivendo, passando, sabe, como que se fosse assim: Deus, essa causa não é minha, essa causa é tua, está fora do meu alcance, então é tua. E tua palavra diz que o Senhor nos fala e falou aos teus filhos: você, ó,
só fica paradinho, só fica aí de pé e vai enxergar e vai ver o livramento que eu vou fazer. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Aleluia. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Eu fiquei procurando algo quando eu assisti, vi naquela bagaceira toda. Eu falei, cara, mas a Bíblia fala que até o mal que nos sobrevém foi Deus que criou. Então eu vi que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Satanás, ele tem que obedecer às regras de Deus, como Deus sendo o Senhor de todas as coisas. Deus, Ele tem, Ele faz e Ele pode mudar. Deus, Ele pode, irmãos, mudar qualquer situação. Ele tem para suprir também cada necessidade, né? Só que Satanás, ele não faz nada sem primeiro pedir permissão a Deus. Ele não pode fazer nada, sabe, contra a tua vida, sem primeiro pedir permissão àquele que tudo pode, aquele que é Senhor de todas as coisas. Assim como aconteceu com Jó. Está entendendo? E Deus vai permitir por quê? Porque Ele é um Deus ruim? Não. Porque Ele quer nos capacitar, sabe? Porque Ele sabe que quando Ele tem filhos e verdadeiros adoradores, a devoção dele, a crença dele não está o que? No poder aquisitivo dele, nas finanças dele, sabe? Atrás de uma conta bancária, sabe, até mesmo de um cofre escondido ou um colchão, né, recheado de dólar, de euro, de reais. Não, irmãos. Ele sabe que de forma nenhuma, assim como o Abraão também, sabe, foi provado, assim como José. José para mim, irmãos, José para mim é um exemplo de filho. José para mim é um exemplo de homem de Deus. Quando eu olho dentro da Bíblia, porque ele foi provado, e foi provado de verdade, com as piores escalas de provações, sabe? José foi tentado, mas porém ele de jeito nenhum, ele simplesmente me ensina, ele simplesmente me aponta que nós somos capazes, que nós podemos também tomar esse exemplo. É a mesma coisa quando Deus também fala de um homem que é o que? Colocado como rei segundo o coração de Deus, que era o que? A vontade de Deus. Mas um homem que o que? Tropeça, um homem que peca, porque um homem também que eu enxergo e vejo assim, que tinha sua humanidade. Mas não é simplesmente que a Bíblia não vai censurar tanto o lado negativo como positivo, e não é que é pra gente vir olhar e dizer, era um homem segundo o coração de Deus, ele errou e eu posso também. Não é, irmãos, não é de forma nenhuma. É simplesmente pra gente aprender a fazer o certo, sabe? Porque esse homem, ele voltou, levantou a cabeça, mas ninguém enxerga, ninguém olha dentro da Bíblia o preço tão alto que ele pagou. A espada de Deus foi atravessada a partir daquele momento dentro da casa dele. Nunca mais Deus retirou a espada, sabe? Ele pagou o preço, e um preço muito grande. Mas foi um homem que nas suas orações ele chegou a dizer a Deus: Senhor, a minha pele está colada nos meus ossos. Até quando o Senhor vai me ver nesse opróbrio? No capítulo 51 do verso 10 de Salmos, ele diz na sua palavra: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Sabe qual eram as palavras do servo de Deus? Senhor, porque eu não quero mais viver, um dia eu erro e um dia eu acerto, mas eu quero viver como um verdadeiro servo, como um verdadeiro homem,
Por isso a oração, um pedido de Davi foi esse a Deus: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para o quê? Para ter uma vida genuína, uma vida de verdade com Deus, de obediência e de adoração. Aleluias! Glória a Deus! Irmãos, o poder, a oração é o poder que aciona as mãos de Deus. Vocês podem ver, irmãos, a oração, principalmente quando ela vem com humilhação, quando ela vem com sinceridade. Deus, vocês viram, irmãos, de Gênesis Apocalipse. Se eu fosse transmitir exemplos, vocês veem lá a situação do rei, quando Ezequias está para morrer, Deus manda o profeta ir lá na casa dele. Vai lá, fala para o rei botar a casa dele em ordem, porque certamente ele morrerá e não viverá. O que faz, irmãos? As mãos de Deus se acionadas em favor da vida dele, a oração. Ele se humilhou, ele se colocou naquele momento de sinceridade, de verdade na mão de Deus. E Deus, antes do profeta sair dos átrios do palácio, Deus fala: volta lá, profeta, volta lá, meu filho. Fala lá para Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos da sua vida. Então é isso que nós precisamos viver, irmãos. Sabe? Ser movidos pela oração, que ela é um dos 3 grandes poderes do universo, para a gente poder o que? Viver e presenciar o Deus dos impossíveis. Oração é o poder que faz o impossível se tornar possível. Só a oração tem esse poder de fazer o impossível se tornar possível. Oração é o poder que tem a força para virar cativeiros. É o único instrumento que nós vamos encontrar em Deus. Amém? É através da oração. Ela que tem a força para virar cativeiros. Oração é o poder que transforma a vida do homem. Vocês veem, todos que tiveram uma vida conturbada, uma vida destruída, um dia que eles tiveram um encontro com Jesus, muitos têm o costume de dizer: hoje fulano, ciclano está aqui porque um dia alguém orou por ele. Vamos ver o caso do pastor Giacomo, né? Nós vemos pela sua mãe. Quanto tempo? Sua mãe. E oração de mãe, irmãos, é um perigo. É um perigo. Quanto tempo a dona irmã Miriam orou pelos seus filhos? Vocês estão entendendo? Quantos? Não é só mãe, mas quando alguém intercede, quando alguém ora por alguém que está numa situação, sabe, desfavorável, você pode ter certeza que é acionar as mãos de Deus em favor dessa situação. Então nós temos que, sabe, acreditar, voltar para isso, cada instante, cada momento mais. Louvado seja Deus. Vocês viram domingo passado o Beto aqui ministrando. Quem é gostoso, né, ver o Beto ministrar, né? Mas quem vê, né, parece que foi sempre uma pessoa, um jovem normal. Irmão, vocês não sabem. O Beto, eu falo porque nós vivemos já até como irmãos, sabe? Já fizemos muita coisa, irmãos, muita coisa ruim no mundo. Irmãos, é ver Deus, irmãos, é ver Deus, sabe? Eu não tiro por mim, e a gente não fala isso por ter mérito no que nós
vivíamos na prática do mundo de antigamente, do passado. A Bíblia fala que quando a gente está com o coração voltado naquilo que estava, aquilo que nós praticava, aquilo que nós fazíamos no passado, nós voltamos para lá novamente. E nós falamos simplesmente para ver do que Deus é capaz. Porque tem gente que vem, não. Todo mundo que está na igreja veio de uma vida normal, de uma vida sossegada. Eu não estou falando de coisa simples, não. Estou falando de chacina. Estou falando de chacina, irmãos, eu tenho até vergonha. Eu estou falando de a gente sair de noite para arrumar briga. Sabe, para ir e voltar à noite. Sair de dia para arrumar confusão, para voltar à noite, até com os dentes armados. Para ir dar tiro em todo mundo. Aí eu fico pensando, será que Deus não existe? Será que nós devemos de desfalecer? Sabe? Porque os Tobias, os Sambalate, eles sempre serão incessantes. Eles sempre estarão opostamente contra as nossas vidas, fazendo com que nossas mãos venham desfalecer, com que os nossos joelhos venham se desfalecer, com que nossa fé venha desfalecer. Por isso que nós não devemos de parar de forma nenhuma. Nós devemos de olhar sempre para o alvo, para o nosso objetivo, para o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu não sei porquê, irmãos, mas nem se for para uma só pessoa, eu tenho certeza que Deus está falando em toda a minha simplicidade no seu coração, sabe? Porque não é o motivo, não existe motivo nenhum para você parar, para você deixar, sabe, de militar as suas batalhas, as suas guerras. Porque é o Senhor que te comissionou, é o Senhor que está lutando por você. Aleluias. Aleluia. O poder da oração que pode mudar a situação de uma nação. Eu tenho um costume de dizer, não adianta, irmãos, trocar figurinha, não adianta trocar partido, não adianta trocar nome. É só o poder de Cristo, é só o poder da oração. É responsabilidade da igreja de Cristo. Amém? A Bíblia diz, se nós quisermos viver dias melhores, dias felizes aqui na terra, nós devemos do quê? De orarmos pelas nossas autoridades. Então, muitas das vezes, sabe, nós estamos vendo o diabo entrar com toda a sujeira dele, né? E ao invés de nós enxergarmos que a igreja é responsável por isso, a igreja somos nós. Nós somos a favor disso, a favor de A, a favor de B, falamos até mal, entramos até na canoa e vamos de vento a popa, junto, né? Agindo somente como Deus do possível e desacreditando no Deus do impossível, no Deus que nos chamou para fazer a diferença. Aleluia. Irmãos, a oração é o segredo da nossa vitória, viu? Pode acreditar nisso. Ah, mas já passou tanto tempo. Tem uns que tem um costume, um provérbio aí no mundo de dizer que Deus, Ele tarda, né? Que Deus, Ele tarda, mas Ele não falha. Não, irmãos, Deus, Ele age no momento certo, na hora dele. Deus, de forma nenhuma, Ele tarda, sabe? Ele vai agir na hora certa. Nosso horário é um, o de Deus é outro, viu? Quando nós saímos do sobrenatural, nós saímos do Kairos de Deus. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa.
O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguém tenha por tardia. Pedro escreveu na sua segunda carta, viu? Capítulo 3, verso 9. Se Pedro escreveu isso, é porque Deus, esse provérbio é furado, que Deus tarda, mas não falha. Pedro escreve aqui, ó, que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguém tenha por tardia. A promessa de Deus, ela virá na sua vida, na hora e no dia determinado por Deus, no dia determinado por Ele, viu? Porque para Deus não é impossível livrar, não é impossível libertar, para Deus não é impossível abençoar, para Deus não é impossível Ele entrar com providência, para Deus não é impossível Ele abrir as portas, irmãos, aonde não há porta. Para Deus não é difícil salvar, viu? Para Deus não é difícil salvar. Aquilo que é impossível para Deus, aquilo que é impossível para Deus, tem alguma coisa, irmãos, que é impossível para Deus? É impossível para nós, né? Se é impossível para nós, então pertence o quê? Ao Deus de quem? Hein? Ao Deus do possível? Hein? Aquilo que é impossível para nós pertence então ao Deus do impossível, irmãos. Então a luta não é tua, a luta não é nossa, viu? A oração é a chave, sabe do quê? Que abre a caixa forte de Deus. Para você abrir, né, alguns cofres, tem um grande segredo, não é verdade? Que não é qualquer um. Você vê numa agência bancária. Eu acredito que quem é que tem poder do segredo do cofre? Quem é que tem? É todos os caixas? Quem é que tem? Só o gerente. E olha lá, né? Só o gerente. Viu? Então não importa a tua situação. Não importa, irmãos. É através da oração que você vai abrir também o caixa forte do Senhor, amém? Eu quero convidar aqui, amém? Para estarmos cantando louvor.